Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Nós estamos em mais uma leitura diária desta quinta-feira e que se refere à lição que vai nos ensinar sobre a oração, a arma que destrói fortalezas, a importância do crente estar em oração, porque é através da oração que nós vencemos as dificuldades, que nós vencemos o inimigo das nossas almas. E a leitura se encontra em Romanos, no capítulo 15, versículo 30, que diz assim: E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. Meus irmãos, aqui o apóstolo Paulo, ele estava em missões. Eu creio que todos nós, conhecemos aí a história do apóstolo Paulo. E se você não conhece, eu te convido a ler as cartas que este grande homem de Deus deixou como ensinamento para cada um de nós, inspirado por Deus. E o apóstolo Paulo, ele está em missões e ele escreve ali aos romanos, ele escreve à igreja ali que está em Roma. Ele desejava muito estar ali com aqueles irmãos, mas como ele sabia que aqueles irmãos estavam indo bem, que a igreja estava prosperando, ele preferiu dedicar esse tempo àqueles que ainda não tinham recebido o evangelho, aqueles que ainda não tinham recebido as boas novas desta mensagem. Só que ao escrever para aqueles irmãos, o apóstolo Paulo, ele pede que eles venham a combater com ele em oração. E tem uma frase que eu gosto muito dela, que diz assim: missões se faz com os pés dos que vão, os joelhos dos que ficam. E aí fala também sobre as mãos dos que contribuem, mas o meu foco aqui é nos joelhos dos que ficam. Por quê? Porque o campo missionário, a salvação de almas, ela não depende só da pregação, mas ela depende também das nossas orações. As pessoas que estão à frente, os nossos pastores, as nossas lideranças, as pessoas que Deus tem levantado para pregar, que Deus tem levantado para exortar, assim como os comentaristas dessas revistas que Deus também tem levantado, que Deus tem usado, eles necessitam que nós venhamos combater juntamente com eles em oração. Que nós possamos orar um pelos outros, uma oração intercessora, uma oração que nós entramos na presença do Senhor e dizemos: Senhor, abençoa o irmão fulano, Senhor, abençoa a irmã fulana, dê graça, dê autoridade, que o Senhor continue usando na sua obra. Porque, irmãos, nós precisamos ajudar uns aos outros, porque a nossa luta, ela não é contra a carne, mas ela é contra as potestades espirituais da maldade. E o inimigo, ele se levanta furiosamente na vida daqueles que fazem a vontade de Deus. Que os irmãos possam estar em oração, que nós possamos estar em oração um pelos outros, clamando a Deus e pedindo a Deus que venha realmente guardar aqueles que têm se levantado e têm realmente batalhado na obra do Senhor. Que nós possamos realmente dedicar um tempo da nossa vida, do nosso dia a dia, para apresentar os irmãos que estão aí na seara. Que nós possamos fazer a nossa parte enquanto servos do reino de Deus e que nós possamos combater esta batalha contra o mal, ajudando uns aos outros em oração. Deus abençoe a cada um de vocês, Deus abençoe os nossos pastores, comentaristas, os irmãos que fazem essa leitura, que Deus recompense a vida de cada um de vocês.